Olá! Hoje a gente vai desvendar um assunto que interessa a milhões de aposentados e pensionistas no Brasil: a chamada isenção dupla do imposto de renda. Vamos entender direitinho o que é e como funciona esse importante benefício. Pois é, se a aposentadoria já chegou e a idade de 65 anos também, existe um alívio extra bem significativo na hora de acertar as contas com o leão. É a tal da isenção dupla. Vamos mergulhar nesse tema e ver como isso pode fazer a diferença. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa entendendo o conceito, depois parte para o cálculo prático, olha os detalhes que não podem passar batido, discute um fator econômico importante e, no final, responde aquelas dúvidas que sempre aparecem. Ok, vamos começar pelo começo. O que, afinal de contas, significa essa história de isenção dupla? O que são essas duas camadas de alívio no imposto? Olha, o nome isenção dupla pode até confundir um pouco. Não é que a renda fique isenta duas vezes. Na verdade, o que acontece é a aplicação de duas faixas de isenção, uma depois da outra, sobre o rendimento da aposentadoria. E aqui está o pulo do gato. Pense nesses dois valores como dois escudos de proteção. O primeiro escudo, exclusivo para quem tem 65 anos ou mais, abate R$ 1.903,98 logo de cara. Só depois disso é que o valor que sobrou vai ser analisado pela tabela normal do imposto, onde existe o segundo escudo, a faixa de isenção comum para todo mundo. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como isso funciona na prática, com números. A melhor forma de entender é fazendo a conta passo a passo. A lógica do cálculo é bem direta, bem sequencial. O segredo todo está na ordem. Primeiro a gente aplica o benefício da idade para reduzir o valor total e só depois o que sobrar vai para a regra geral do imposto. Então vamos lá, vamos imaginar um aposentado que recebe, por mês, um benefício bruto de R$ 5.000. A primeiríssima coisa que a gente faz com esses 5 mil é tirar aquela parcela isenta específica da idade, que hoje está em R$ 1.903,98 por mês. Fazendo essa conta, a gente chega numa nova base de cálculo, bem menor, R$ 3.096,02. É sobre esse valor que a tabela do imposto de renda vai ser aplicada. E lembrando, a primeira faixa dessa tabela também é isenta, ou seja, a mordida do leão diminui bastante. Bom, o benefício é ótimo, mas sempre tem um mas, né? Existem regras bem específicas e alguns detalhes que, se não forem observados, podem dar dor de cabeça com a Receita Federal. E aqui a gente lista os pontos mais importantes. Por exemplo, o direito começa a valer a partir do mês em que a pessoa faz 65 anos. Outro ponto crucial: se alguém recebe a aposentadoria do INSS e também de um fundo de pensão, o limite de isenção de R$ 1.903,98 é um só, para a soma dos dois, ele não dobra. São detalhes que fazem toda a diferença. Agora, vamos falar de um assunto um pouco mais complexo, mas muito importante. Como a economia, especialmente a inflação, tem afetado o poder de compra real desse benefício ao longo dos anos. O que acontece é o seguinte: o valor da isenção, esses R$ 1.903,98, não tem sido corrigido com a mesma frequência ou na mesma medida que a inflação. Com o tempo, isso causa um efeito de achatamento. Na prática, o benefício protege cada vez menos o poder de compra do aposentado. Para não deixar nenhuma ponta solta, vamos agora responder algumas das perguntas mais comuns, aquelas que sempre surgem quando a gente fala desse assunto. Essa é clássica. E os planos de previdência privada, como o PGBL ou o VGBL, entram nessa regra também? A resposta é sim, o benefício vale para os valores recebidos de planos privados como aposentadoria. Mas, e esse mas é bem grande, o limite é global, é total, ele não se acumula. Se a pessoa recebe do INSS e de um plano privado, a isenção de R$ 1.903,98 é uma só para a soma dos dois. E o processo para ter acesso ao benefício é automático? Já vem na fonte ou é preciso pedir em algum lugar? Olha, na maioria das vezes, a própria fonte pagadora, como o INSS, já aplica essa isenção no cálculo do imposto retido na fonte todo mês. Mas a responsabilidade final é sempre de quem está declarando. É preciso informar esses valores no campo certinho da declaração, lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Outro ponto muito importante é não confundir essa isenção por idade com outro tipo de isenção que também beneficia muitos aposentados. A diferença aqui é fundamental. A isenção por idade, como a gente viu, é parcial, tem um teto,
Já a isenção por moléstia grave, para quem tem uma das doenças previstas em lei, é uma isenção total sobre os rendimentos de aposentadoria sem limite de valor. E atenção, a isenção por doença prevalece por ser mais vantajosa. As duas não se somam. Para fechar, vamos a uma situação cada vez mais comum. E se a pessoa tem 65 anos, já é aposentada, mas continua trabalhando com carteira assinada? Essa isenção vale para o salário dela também? Aqui a resposta é um sonoro não. Esse benefício específico da idade está ligado exclusivamente a rendimentos de inatividade, ou seja, aposentadoria, reforma ou pensão. O salário, que é um rendimento de trabalho ativo, não tem direito a essa isenção extra e é tributado pelas regras normais. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Diante desse achatamento que a gente conversou, causado pela falta de correção do valor, fica a pergunta: será que a isenção dupla ainda cumpre o seu papel social original de proteger o poder de compra dos aposentados? É um debate importante para o futuro da nossa política fiscal.